Olá e seja bem-vindo de volta ao nosso podcast do Heart of Worship. Espero que você está bem, está pronto para uma nova exploração de tema. E essa semana nós iremos explorar o tema de como posso diferenciar a minha arte do arte do mundo. Será que tem lugar para minha arte no mundo? E como eu posso trazer a diferença através da minha arte? Então, hoje nós vamos explorar isso um pouco mais na prática, técnicas práticas para fazer isso. E hoje eu vou usar a dança como exemplo, mas isso é aplicável através de todas as artes, não somente a dança, mas a dança onde que eu tenho mais experiências. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes que a gente pula sobre a arte dentro do mundo, eu vou falar um pouco sobre os 3 princípios. Eu prego muito sobre esses princípios, eu acho que eles são essenciais para todo ministério e que diferencia um ministério do que um grupo de artes, né? Nesse caso, na dança. Por exemplo, eu no meu coisa de ministério, eu ensino a dança para criança, para adolescente, para adulto, faz workshop, essas coisas assim, sempre fez. Mas na minha ambiente do trabalho, eu sou professora numa escola, e então às vezes eu dou workshop de dança na escola. E na escola eu não consigo fazer da mesma maneira que eu faço na igreja, porque lá na escola não é um ministério. É simplesmente um ensino de workshop de técnica. Obviamente eu trago meus traços ali dentro, mas eu não posso orar com as crianças, eu não posso ter certas músicas, essas coisas assim, por ser um ambiente de escola, né? Mas dentro do ministério, dentro da igreja, existem 3 princípios. O primeiro princípio que eu falo é a palavra. A busca da palavra, ensinamento da palavra, entendimento da palavra, e como ministério isso é muito importante, porque em toda a nossa arte nós queremos transmitir uma mensagem que vem de Deus. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, como nós iremos transmitir a mensagem clara? É como se fosse, eu vou dar aula de matemática, mas não sabe divisão para passar para os miúdos. É muito importante que eu tenha esse entendimento. Então, a ensino da palavra pode ser feito em várias formas. Por exemplo, eu já participei em ministérios onde que eles têm um tempo específico online, semanal, onde que eles fazem o estudo bíblico juntos. Já participei em ministérios onde que cada um manda um devocional cada dia. Já participei em ministérios onde que eles fazem na hora do ensaio, eles fazem um estudo bíblico. Mas Bíblia é muito importante. Sem o estudo dele, a profundeza dele, entendimento, nós não entendemos como nossa adoração pode alcançar Deus, nós não entendemos a mensagem que queremos transmitir. Se nós vamos ministrar sobre a graça de Jesus, mas não estudamos o que a palavra diz acerca disso, como nós vamos transmitir isso em mensagem? Então, o primeiro princípio é a palavra. A segunda é a oração. Então, oração é quando nós conversamos com o nosso Pai, né? E é muito importante. Como eu vou falar que eu tô dançando para Deus, se eu nem falar com Ele sobre a dança, sobre a pintura, E é uma coisa que eu levo muito a sério. Então, imagina, eu vou ministrar uma coreografia. Eu pego o louvor e eu oro sobre aquele louvor. Mas antes disso, né? Isso eu faço como muita gente faz. Pega o louvor e ora sobre o louvor. Mas eu faço o passo antes. Eu oro para Deus pedindo, Deus, o que você quer que eu transmite nesse culto? Ou nesse praça? Ou nesse evento? Qual é a mensagem? Qual louvor irá transmitir essa mensagem? Ou talvez eu precise de um instrumental. Ou precisa ministrar sem música. Qual é a intencionalidade? Qual é a mensagem que o Senhor quer transmitir? Qual é o estado do povo que irá receber? Então, comunicando com Deus assim na oração, eu consigo entender a visão de Deus para aquele momento. E com isso em mim, eu consigo transmitir isso para quem está comigo e nós juntos transmitindo a mensagem para quem precisa receber. E eu noto uma diferença muito grande quando eu danço sem orar com todo mundo antes, não somente no dia, na hora, mas o processo antes, e quando nós oramos. Algumas das ministrações mais poderosas, mais impactantes que eu já tive, exigiam um tempo de oração e jejum de 1 mês antes da ministração.
não somente da minha parte, mas da parte de todos que participam. E eu acho que uma pérola que muita gente já perdeu. Esse amor para a oração, esse amor para a busca, para entender que Deus tem para esse tempo. Então, eu encorajo você. Os dois princípios até agora. Temos a palavra e temos a oração. E o terceiro é a presença. Como assim, Jess? A presença. Então, a presença é uma busca para interagir com a presença de Deus. É muito fácil no ensaio, por exemplo. Hoje eu tive um ensaio e temos coreografia para terminar. Temos 2 semanas para terminar uma coreografia. É muito fácil focar nisso e estar batendo. Temos que passar todo o tempo ensaiando, 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 ensaiando. Mas peraí, mas essa ministração é para quem? É para Deus. Sim, queremos excelência. Mas se nós não buscamos a face de Deus no nosso ensaio, será que nós iremos fazer isso na hora de apresentar essa coreografia? Será que nós iremos fazer esse busca, esse trazer essa presença naquele lugar quando nós ministramos aquele coreografia? Se nós não buscamos no ensaio, nós não iremos buscar ali. Então, na prática, como que eu faço isso? Em toda a arte, seja dança, teatro, pintura, multimídia, todos os tipos de artes, eu sempre encorajo os líderes a colocar isso em prática. Tem que ter um momento de palavra, seja literalmente lá no ensaio, ou seja antes, como eu já mencionei, em outro horário não tem problema. Tem que ter momentos de oração, não somente em hora de ensaio para iniciar ensaio, mas para entregar o ensaio a Deus, para entregar tudo que te preocupou durante o dia, tudo que vai tirar seu foco, tudo distração, que realmente entrega o ensaio como uma oferta, como um sacrifício a Deus. Então, essa oração é muito importante, mas também essas orações diárias, o jejum coletivo, essas coisas são importantes. E o terceiro, a presença. É importante colocar um momento onde que vocês tenham a busca para a presença dentro do ensaio. Então, por exemplo, no ensaio hoje, nós começamos com um momento de oração em conjunto. Tiramos uns 5, 10 minutos ali de oração, não somente uma pessoa orando, Deus abençoa nosso ensaio, amém? Não, mas foi uma busca, buscando, glorificando a Deus para quem Ele é, agradecendo, pedindo perdão para as coisas que a gente fez que não tá certo e buscando o que Deus pensa sobre esse momento. E depois nós alongamos, ensaiamos e tiramos um tempo. ah, Minto, a gente teve um momento de palavra, que alguém trouxe uma palavra, uma reflexão para 10 minutos, a gente fez uma reflexão aí, depois alongamos, ensaiamos e depois no final colocamos um louvor para todos que estavam presentes adorar da sua maneira, entregando a Deus. E nós também tivemos uma oração para finalizar de gratidão a Deus para tudo que ele tinha feito naquele ensaio. Então, isso só captura bem simples, né? Mas esses 3 princípios fazem diferença. E agora, comparando de novo com aquele ensaio que eu tenho na escola. Na escola, toda sexta-feira, eu dou aula de dança na escola. Então, na escola, eu não posso usar música cristã, não posso orar com as crianças, não posso falar de Jesus. Então, existe uma diferença. Eu confesso, a primeira vez eu dancei com eles, eu rodei eles numa roda, as crianças, para orar. Aí foi quando tudo não estava dado mão, eu lembrei que eu não podia. Mas eu trago dentro do meu ambiente do trabalho, onde que eu sou limitada nessa questão de ser necessariamente adorando com a minha dança, traços e princípios que permanecem. Então, por exemplo, eu boto as crianças fala gratidão no início do ensaio. Então, cada um vai falar uma coisa que eles são gratos. Eles não percebem, mas isso em si é uma oração, né? Então, nós fazemos cada um uma coisa que a gente é grata. E a gente relembra o porquê nós estamos dançando. Então, eu não posso trazer palavra, mas eu posso lembrar eles que quando nós dançamos, traz alegria para os outros. É importante que nós transmitimos essa alegria com energia nos nossos movimentos. Então, nós conversamos sobre o porquê nós estamos dançando. E no final, eu deixo eles dançar livre com a música. Então, viu, esses princípios, mesmo que não pode ser tão abertamente nos meus workshops, permanece no meu trabalho. A diferença é que, né, não é uma adoração, não é um ministério ali.
Não é com necessariamente a propósito de trazer adoração. As crianças não adoram ali. Já trabalha em Ministério de Criança, Ministério Infantil, que sim, as crianças adoram. Mas nesse sentido, na escola, o que eu faço? Eu busco que, por exemplo, os movimentos da dança também não são super sexual, não são movimentos que traz mal para as crianças, né? Eu busco sempre ter santidade nos movimentos, eu busco músicas que falam sobre amor, alegria, felicidade. Então, mesmo que eu não possa escolher músicas de Deus, eu posso escolher músicas que têm mensagens boas. Então, se você tem sua arte e você usa ela no mundo e não pode estar limitada o jeito que você expressa sua arte, você também consegue honrar Deus com essa arte dentro do mundo. Dessa mesma maneira que eu estou fazendo, por exemplo, imagina você faz teatro, né? E você faz fora da igreja. Se você faz fora, você tem escolha. Vai estar apresentado várias oportunidades, você apresentar papéis que celebra atitudes que não são bons, né? Ou atitudes que não condiz com a palavra. E é a sua escolha. A sua escolha que você faz com isso. Por exemplo, eu já fui oferecido oportunidades na dança e no teatro, apresentar peças ou coreografias que celebra partes que não agrada a Deus, coisas que não agrada a Deus. E financeiramente e oportunidade é muito bom e pode me trazer levar muitas coisas para cima. Mas o meu posicionamento de falar não, eu não vou colocar minha arte nessa situação, porque minha arte é para Deus. E Deus tem me honrado com isso. Não é para falar que eu não uso a minha arte no mundo. Muito pelo contrário, eu uso e uso sim com força. Eu uso teatro, eu uso dança, uso pintura. Porém, eu trago os princípios comigo. Então, por exemplo, se eu estou numa peça de teatro, eu não vou ficar falando palavrão. Porque isso não agrada a Deus, né? As palavras que estão da minha boca têm que ser palavras de vida. Então, eu consigo representar personagens que têm transformação de má para bom. Posso representar personagens que traz luz sobre situações que precisam ser transformadas, sendo que é nesse intuito. Mas eu não vou representar nem em coreografia, nem em teatro, nem em pintura, nem nenhuma expressão de arte, as coisas que não traz honra para Deus, porque eu escolhi que eu sou uma adoradora verdadeira. Então, isso às vezes vai te levar a escolhas difíceis. Vai, porque vai surgir oportunidades. E você tem que decidir de uma vez por todos. Esse é o jeito que eu vou ser como artista, isso é o jeito que eu vou entregar minha arte para Deus. Então, eu fiz essa escolha muito tempo atrás, mas eu sei que muitas são muito tentadas, né? Mas ainda se está iniciando na sua carreira como artista, se está iniciando esse processo de entender o que é dentro de igreja e o que não é dentro. Mas eu quero encorajar você. Você consegue manter-se com os princípios de Deus dentro da sua arte, fora da igreja, mas basta uma escolha tua. Vai requer sacrifício? Vai. Mas Deus irá te honrar nisso. Cara, eu nunca imaginei dando workshop de dança para as crianças na escola, como Deus me ia abençoar em outras áreas. E abriu muitas portas, abriu conversas com as crianças onde que eu tô. E nós sempre finalizamos nosso ensaio na escola com as frases de eu sou. Então eu não consigo ensinar eles palavra, mas eu consigo ensinar eles quem eles são. Então nós fazemos eu falo, tu repetes. Então, por exemplo, eu falo, eu sou inteligente, e eles repetem, eu sou inteligente, eu sou amada, e eles repetem, eu sou amada. Então, eu posso trazer mensagens de esperança de uma forma diferente dentro desse mundo, dentro desse conceito, né? Então, para capturar um tiquinho, para aqueles de vocês que são artistas, que têm um paixão para aquilo que Deus te chamou, mas veja que não é só dentro dos quatro paredes da igreja, eu queria encorajar vocês a pensar seriamente e notar num papel quais são os princípios que eu não nego, quais são as coisas que eu não faço, né? Por exemplo, atrizes ou atores. Por exemplo, tem atores cristão ou não cristão que fala que nunca vai fazer uma peça nua, por exemplo.
Não vai atuar nesse. É um princípio, eles não quebram, não importa a oportunidade que vem, eles não sintam a vontade de fazer, então eles não vão fazer. Então, se eles conseguem, e isso é um princípio para eles, quanto mais os nossos princípios bíblicos. O que a palavra diz sobre o jeito que nós atuamos na nossa arte. Que a Bíblia diz sobre o que nós deveremos nos influenciar. Então, por exemplo, pessoas me perguntam, Jess, você usa músicas que não é cristã? Então, obviamente que sim, todo mundo, né? A gente anda na rua, a gente ouça coisas. Mas quando eu estou no controle, por exemplo, na minha aula de dança na escola, não são músicas cristãs, mas a mensagem eu consigo controlar, né? Eu consigo controlar qual tipo de artista que tem uma vida que alinha com a Bíblia, né? Artista que tem valores de família, valores de levantar as pessoas no lugar de diminuí-las, né? Então, essas escolhas, dentro dos limites que o mundo me coloca, eu consigo trazer honra para Deus. Então, você tem que colocar no papel quais são os princípios onde que eu vou honrar Deus, que eu preciso manter na minha arte, sendo dentro da igreja ou fora. E se eu tenho um ministério de artes, como eu posso aplicar esses três princípios dentro do meu ministério? Como eu posso aplicar a palavra, a oração e a presença dentro do meu ministério? Talvez você é um ministro de louvor e o ensaio é muito corrido, ou talvez você nem tenha ensaio direito, você só ensaia no domingo. Então, você, ou como membro, ou como líder, você precisa buscar isso durante a semana com seu ministério, né? Infelizmente, eu vejo muito ministério de louvor que vai boiando na água, no lugar de aprofundar. Que eles são, ó, eu vou tocando, vou cantando, vamos chegar no momento da presença. Mas ele não traz transformação na ministração, não traz cura como deveria, não é por falta de dons e talentos, mas é por falta de busca e profundidade. Então, nós, na nossa arte, precisamos buscar isso. E eu quero que você faça essa reflexão sobre você, pessoal. É uma coisa que Deus tem me constrangido muito, né? Deus falou comigo nos últimos anos sobre essa questão. Você busca tanto para ver minha presença mover na congregação, né? Na hora da adoração, você quer a pessoa sendo curada, você quer ver transformação, salvação, libertação, mas você está me buscando na diária? Você, particularmente, não somente o ministério, mas você está buscando essas três coisas em mim? Falei, eita Deus, eita Deus. Então eu comecei a colocar coisas na minha diária para que eu treine isso na minha diária. Então, na minha rotina diária, por exemplo, eu tenho devocional com a palavra. Eu aprendo com a palavra, eu estudo a palavra, eu estudo isso todo dia. Isso é uma rotina muito importante na minha vida. Oração, eu tenho tempo de oração no meu carro, na ida do trabalho, na volta do trabalho. Meu carro é meu lugar sagrado, tá, gente? As minhas experiências mais doidas normalmente acontecem no carro. E a presença também. Eu tenho um momento de buscar a presença no meu carro, na ida para o trabalho, para que eu realmente seja cheia da presença para ir naquele lugar. Então, quais são os hábitos diários que você está colocando em práticas? Quais são as coisas que você está deixando te influenciar? Quais coisas que você está ouvindo? Quais pessoas te inspiram, por exemplo? O meu pastor uma vez me perguntou: quem te inspira, Jess, naquilo que você faz? São pessoas dentro ou fora? Pessoas que têm princípios ou que não têm princípios? E veja como isso te influencia. Vai buscando as pessoas que te influenciam, te encoraja, te inspira a ser atrás disso. Que sua arte pode ser uma mensagem de esperança, mesmo dentro do mundo, mesmo dentro das limitações. Eu creio muito que esse workshop de dança, apesar de não ser um ministério, apesar de não ser livre para eu fazer o jeito que eu gostaria de fazer, dentro dessas limitações, eu já ouvi criança falar para mim: meu workshop preferido foi de dança. E quando eu saio dali, eu saio mais alegre, porque eu sei quem eu sou. Então, só esse espaço aberto para celebrar isso, só esse espaço aberto para aprender como usar os corpos para algo bom e não para algo mal, eles começaram a pensar nessa arte de uma forma muito positiva. Eles agora querem criar coreografias, quer mostrar para mim e também faz as escolhas em linha com aquilo que eu falei para eles, né?
Agora ele está escolhendo músicas que falam coisas boas, ele está escolhendo músicas, né? Infelizmente, hoje em dia, muitas das crianças ouvem músicas super pesadas que nem adultos deveriam ouvir, muito menos crianças. Mas agora ele está fazendo escolhas. Nossa, eu gostei dessas músicas. E não, na última workshop que eu fiz, eu escolhi uma música que era cristã, mas não era um louvor, não era, mas era um rap, né? Um rap cristão, mas falavam sem mencionar o nome de Jesus, né? Consegui trazer isso porque isso estava em linha com as limitações que eu tenho. E tantas deles quis, Jess, por favor, me indica essa música, eu quero ouvir em casa. Eu quero trazer isso para minha mãe, eu quero mostrar à minha mãe a coreografia que a gente fez. Então, nós conseguimos influenciar o mundo ao nosso redor quando nós mantemos esses princípios. E eu creio que Deus não te chamou só por acaso. A sua arte tem potencial, sua arte tem poder e vai transformar esse mundo. Mas você tem que manter-se em linha. Não faz negociação com o mundo. Deus não pedir. A gente tem que ser relevante, mas não tão relevante que nós perdemos a essência de quem nós somos. Infelizmente, muitos artistas fazem isso. Fica querendo ser relevante para atrair as pessoas, mas aí que eles fazem? Aceita os caminhos do mundo no lugar de manter seus princípios. É melhor você manter os princípios do que parecer com eles. Que é a que ponto você está aparecendo para atrair e que ponto que você está se transformando igual a eles. Então, nós precisamos manter esse foco. Seu arte é para adorar a Deus. Então, como você faz ele? Tanto na igreja, tanto no mundo. Quais são os princípios? E anota, porque isso te ajuda. Eu espero que essa mensagem traz esperança e encorajamento e alguns passos bem práticos para vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou aqui. Eu estou muito feliz que vocês estão nessa jornada comigo. E eu espero que a gente se veja semana que vem, tá bom? Com muito beijo e muito amor. Até a próxima. Tchau.